Acredito no livro mais romântico que tu tiver por aí, no livro de Cantares. Só queria ajudar. Senhor, ajudou. Só não pode avisar. Aleluia. Irmãos, quando nós temos um projeto e entrega nas mãos de Deus, então a partir desse momento não é o nosso projeto, é o projeto de Deus. Deus sabe que meu coração está ansioso para pregar lá na festividade, irmãos. Estava desejoso de pregar lá. Eu acho que não era nem tanto pela quantidade de pessoas que estaria, mas é porque eu estava muito feliz de estar pregando naquela igreja lá. E eu falei, não, então já que assim eu vou ouvir o pastor Silmar pregar. Mas não sabe, irmãos, a gente... Aleluia! Estamos aqui para fazer a obra. Glória a Deus. No livro de Cantares, no capítulo 2, Cantares, capítulo 2, verso 10. Acredito que eu estarei pregando hoje o que os louvores já falou ao teu coração. A irmã Yara cantou um louvor aqui que vai ser mais ou menos essa mensagem. O irmão da bateria também vai ser mais ou menos esse segmento aí, irmãos. Uma interpretação muito simples. Aleluia. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 10, diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra, e o tempo de cantar chega. A voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e a vinde e a flor exalam a seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e venha. Só isso. Senhor, eu sei que teu ministro, que sou apenas um ministro da tua palavra. Senhor Deus, que o dirigente desta igreja fez uma oração. Mas, Senhor, eu sei que entraremos agora em uma grande batalha espiritual. Senhor, primeiro porque o diabo não quer que a tua igreja entenda essa palavra. E é por isso, Senhor, que haverá uma grande batalha, Senhor, para que o povo não compreenda, para que o povo não entenda e saia daqui entristecido. Mas, Senhor, agora, em nome do teu Filho amado, Senhor, faça assim, Senhor, com que todos os demônios que arrodeia a vida, Senhor, dos ministros, a vida, Senhor, daqueles que estão para entoar louvores, que estiveram ao redor desta igreja, que sejam lançados fora, porque a tua igreja necessita, Senhor, de a cada dia mais ouvir um pouco mais da sua palavra. Eu te peço, por tudo agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento? Irmãos, eu acredito que serei bem breve nessa mensagem, porque eu não quero trazer uma mensagem longa, cheia de fadiga, para cansar a igreja. Eu quero que seja uma mensagem curta, mas do entendimento muito grande para a igreja, porque não teria valor se eu pregar aqui 2 horas e a igreja sair daqui simplesmente cansada, entristecida por não entender. Então pode ser que eu pregue 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Para mim, o importante não vai ser a quantidade de horas, mas a qualidade que chegará ao teu coração, amém? E nós estamos aqui, nós temos toda a liberdade de glorificar, de cantar em meio à pregação. Isso fica na dispensação do Espírito Santo, irmãos. Nós estamos aqui, na casa do Pai, aqui nós estamos para adorar, amém? Irmãos, eu ia contar um pouco do meu testemunho, eu estava com o meu coração para cantar, só que o coração é enganoso.
e o tempo já se foi. E o meu testemunho, como ele é meio complicado, meio demorado, então eu vou começar direto na mensagem aqui. E uma hora o pastor Silmar vai contar um pouquinho pelo menos de uma tragédia que aconteceu na minha vida. 8 homens armados até os dentes tentando roubar meu carro. Mas para honra e a glória do Senhor, eu estou com meu carro bem aí estacionado e anda comigo onde eu vou, ele está aí também. Então, isso é um pouquinho, irmãos. E ele chegou a puxar o gatilho do meu lado, deu segurou as balas tudo lá dentro do revólver. Irmãos, não era revólver desses que colocam no tambor, não. Era aquelas automáticas. Os caras estavam com 12, os caras estavam preparados. Mas maior é o que está comigo do que o que está com eles. Aí depois de uma hora eu conto o testemunho, irmãos. Amém? Aleluia. Glória. O meu amado fala e me diz: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, é tempo de cantar, chega, a voz da rola se ouve na terra, a figueira já deu seus figuinhos, a vinde a flor, exalam o seu aroma, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Irmãos, uma certa vez eu estava passando por esse livro, e todas as vezes que nós lemos um livro, ou alguma coisa no sentido de que a gente está estudando, talvez para ministrar, ou talvez porque a gente quer aprender um pouco mais, entender um pouco mais do que Deus tem para o nosso coração. E eu passei simplesmente porque é um livro muito curto, a gente lê, se for preciso, a gente lê ele 12 vezes por dia. Só que eu passei por esse texto e não tinha prestado atenção no qual falou esse tema bem para os dias de hoje. Porque quantas pessoas que têm se aceitado que o mundo entre na vida dele, a tristeza do mundo vem à vida dele, e não consegue se levantar, não consegue se perceber que a tempestade passou, é tempo de adorar. Aleluia. E essa passagem ela começa a nos dizer que é um título muito fácil, porque é explicado. E eu quero simplificar um pouquinho mais para os nossos dias. Naquele tempo, quando se falava no inverno, quando se falava, nesses tempos se falava em provações, em lutas. E nos dias de hoje, o que mais nós vemos dentro da igreja é luta, é prova. E simplesmente pelos fatos, igual o irmão Edmar comentou, às vezes por não orar, ou às vezes por orar demais. Porque às vezes, quando nós estamos simplesmente firmados na rocha, o diabo começa a lançar os seus ventos. E aí, meu irmão e minha irmã, é onde nós temos que estar preparados para ouvir a voz do Senhor. E a voz de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje não é tempo de olhar mais para a tempestade, porque elas têm se cessado. É tempo de olhar para o que tem a vir, porque o tempo de provações é de passar, o tempo de luta é de passar. Agora o tempo da glória vai chegar nas nossas vidas, e é tempo de nós prestarmos atenção e saber que é um Deus no céu que vela pelas nossas vidas. Irmãos, quando nós começamos a ouvir essas cartas trocadas entre Salomão e Sulamita, nós começamos a observar que não é simplesmente um amor entre eles, mas é algo maior. E eu começo a comparar o amor desses dois ao amor de Cristo para com a igreja. Salomão sendo Cristo e a igreja sendo Sulamita, porque o amor deles é além de muitas coisas. E quando nós começamos a observar que ele começa a nos trazer uma palavra simplificada, para que nós possamos entender que o dia de vir é de ser, assim como foi falado em outros livros, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu irmão e minha irmã, é tempo de você olhar e observar, igual foi o testemunho da irmã aqui, que tempos atrás era só luta, só prova, e hoje ela tem condições de levar seu filho em um hospital melhor. Hoje tem, por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando as pessoas começam a observar que Deus existe, que Deus entra com providência, é tempo de Deus agir, é tempo de Deus entrar com providência. Não é tempo mais de olhar para o homem e observar as atitudes do homem, é tempo de olhar para Deus e ver o que Deus tem para nossas vidas nos dias de hoje. E quando nós começamos a observar em que todas as provações que caem sobre nossas vidas é simplesmente para que nós entendamos que o livro tem que se cumprir. E o primeiro livro que tem que se cumprir na nossa vida é o livro de Isaías, no capítulo 59, porque diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Você tem que aprender a esperar as mãos do Senhor, e os seus ouvidos não estão agravados. Você tem que aprender que os ouvidos do Senhor estão para ouvir a sua voz, a todo tempo clamar ao Senhor. É tempo de nós observar que a Bíblia tem que se cumprir no livro de Apocalipse, capítulo 3, e no versículo de número 5, onde começa a nos dizer que todos
franca, e de maneira nenhuma arriscará o seu nome no livro da vida. Então é tempo de nós esperarmos em Deus, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na sexta-feira passada eu estava ministrando e eu falei algo que depois me tocou muito no coração. As pessoas estão esperando muito no homem, e hoje em dia está sendo meio diferente, porque não é a igreja que está transformando o mundo mais, é a igreja que tinha que fazer isso, mas infelizmente é o mundo que está transformando a igreja. Eu estava passando em um lugar, irmãos, tinha muita gente e tinha muito crente no meio. Irmãos, eu fiquei entristecido porque não dava para reconhecer quem era crente e quem não era. Irmãos, eu não estou falando simplesmente de vestiário, não. Roupa comprida, cabelo comprido. Não estou falando de vestiário, não. Estou falando de atitude. Atitude, irmãos. Sabe o testemunho que Paulo fala? Testemunho ganha mais do que palavras. E quando nós observamos que o testemunho ganha mais do que palavras, sabe o que quer dizer? Assim, você pode ficar quieto, sem abrir tua boca. Se as tuas atitudes for de cristão, você ganha almas lá fora. E é tempo de ganhar almas lá fora. Porque quando fala assim, no capítulo de número 2, versículo 2, fala assim: aparecem as flores na terra, e é tempo de cantar, chega. A voz da rola se ouve em nossa terra. A rola era um animal silvestre, uma pomba, uma espécie, que todas as vezes que ela saía daquelas campinas, era tempo que o povo sabia que podia plantar, porque ela saindo, era tempo de florescer todas as coisas. Irmão, nas nossas atitudes nos dias de hoje, tem que ser de florescer, tem que ser de edificar, tem que ser de mostrar a diferença. Mas onde que eu encontro isso na Bíblia? Você é o sal da terra, luz do mundo. Precisa de mais uma coisa, irmãos? Se é o sal da terra, é o tempero da terra, é a luz do mundo, é aquilo que tem que mostrar o caminho. Meu irmão, não adianta nós entrarmos diante de luta, diante de prova e falar assim: se Deus fosse na minha vida eu faria isso, se Deus fosse na minha vida eu faria aquilo. Meu irmão, é tempo de você dobrar o teu joelho e esperar nas mãos do Senhor. Não é tempo de simplesmente você ficar nas suas caminhadas e sem saber que Deus tem um projeto, e o projeto de Deus não falha, o projeto de Deus não para. Irmãos, quando há tempos atrás eu me lembro que tudo que eu fazia na obra de Deus sempre prosperava. Eu falei: Senhor, eu quero orar para as pessoas ser curadas. Irmãos, eu consegui isso de uma noite para outro dia? Não. Foi dias de oração, semanas de oração, semanas de jejum. E teve um dia que o pastor chegou para mim, o meu antigo pastor, meu primeiro pastor. Ele falou para mim: olha, você pode fazer campanha de 1 ano de oração e jejum sem comer nada, e você não vai acompanhar milagre nenhum. Aí eu falei: mas por quê? Eu pensei: porque você fazer oração, fazer jejum e não tiver atitude para chegar assim diante de uma pessoa e falar assim: você está enfermo, bora com você agora, colocar a mão para Deus agir, não acontece. Mas quando fala de Pedro, a sombra de Pedro ia passando e ia curando, mas você não é Pedro. Então não espere que isso vai acontecer assim na sua vida, não. Mas quer que aconteça? Então mesmo com as atitudes de Pedro para a sua vida hoje, se você aguentar o baque. Porque, irmãos, a história de Pedro, a gente simplifica muito, mas se você aguentar as provações que Pedro passava, meu irmão, tenho certeza que você vai passar na sombra. A sua sombra cura as pessoas no meio da rua. Mas por enquanto vamos ficar nas nossas pernas nos dias de hoje, irmãos, porque o tempo de Abraão, o tempo de Pedro, o tempo de Paulo foi aquele tempo passado. Nós estamos vivendo nosso tempo hoje, e hoje é tempo de nós sermos aquilo que Cristo fala: se você tiver fé, farás obra maior do que a que eu já fiz. Irmãos, é tempo de acreditar nas palavras de Deus e ser verdadeiro a ela, confiar no que ela diz. Quando você lê o texto de fazer, se você colocar a mão sobre o enfermo e curará, acredite, porque é verdade. Deus não traz mentira através da sua palavra, não. É uma palavra verdadeira, e é tão verdadeira que começa a nos dizer a história real de Davi. Assassino, meio homem que matava, mas era segundo o coração de Deus. Se fosse uma palavra de mentira, eu falava simplesmente: não, Davi era certinho do começo ao fim, não fazia nada de errado, é só para a glória de Deus. Não, a Bíblia é verdadeira. Davi era assassino, mas quando ele dobrava o seu joelho e entregava o coração a Deus, era de verdade, não era de mentira, não era profecias de
Irmãos, a caminhada de Deus, diante de Deus, não é fácil. É por isso que esses dois versículos que eu citei para os irmãos, ele fala assim: olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida. A impressão que está nas igrejas hoje é a seguinte: que ele leu esse texto aqui e falou assim: a mão do Senhor já se tirou da tua vida, sai daí. Não, os seus ouvidos do Senhor estão tampados, não adianta mais. A impressão que dá isso, porque a igreja está triste. As igrejas estão tão amarguradas que você vai pregar e a igreja fala assim: ah, mas é que eu não entendi. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E quando ela fala que vai acontecer milagre. Seja profeta. Ah, eu estou esperando do pastor. Comece a esperar de Deus. Ah, eu queria que o pastor fizesse isso e aquilo. Irmãos, espere de Deus e veja o milagre acontecer. Porque o pastor é um líder espiritual. Vocês têm que chegar a ele nas suas necessidades. A Bíblia diz: comunicai aos santos os seus problemas. E quando você fala assim: não, eu vou procurar o pastor porque eu estou com dificuldade. Eu fiz isso com esse homem de Deus. Eu cheguei para ele. Eu me lembro que o primeiro dia que eu entrei na igreja que ele pastoreava, eu entrei de chinelo com o pé, com espinhos desse tamanho, que eu corri no meio da mata com os homens tentando me matar. E eu corri no meio da mata descalço. 2 horas da madrugada eu perdi no meio da mata, cheio de onça, cheio de bicho lá no meio. E quando eu cheguei lá todo maltratado no meio da caatinga, cheguei na igreja desse homem aqui, eu comuniquei para ele. Eu falei: pastor, foi o seguinte, a minha vida eu era um pregador da palavra de Deus. E um certo dia eu saí do caminho do Senhor e o pastor, meu antigo pastor, chegou para mim e falou assim: tu é pregador da palavra, tu fala, o que acontece essas coisas dentro da igreja? Aí eu falei para ele: se escandalize não. Falei para ele: pastor, se Deus quiser que a obra dele cresça na terra, ele que desça de onde ele estiver, porque hoje, a partir de hoje, não prego mais a palavra. Irmãos, como eu me arrependi de ter feito a palavra, como eu me arrependi, porque não tinha lugar nenhum na terra, não tinha mais lugar que eu ficasse feliz, não tinha. Eu fui numa igreja católica e eu fiquei meio assustado, o povo toda hora passava perto de mim, o povo fazia assim, eu falava: mas não é possível. Mas tudo bem, depois eu observei, tinha um santo lá atrás, a gente tem esse negócio que fazia. Aí depois eu passei um tempo aprendendo sobre Deus, é no meio do mato. É quando Deus pega você e fala: se você não vai, vou colocar você no barrigo de um peixe, vou levar lá no fundo dos mares. E foi isso que Deus fez comigo. Pegou, jogou no meio da mata lá perdido, cheio de espinho. O médico falou para mim: sabe o que? Quando eu cheguei na cidade, falou assim: rapaz, não sei como tu está vivo não, porque os venenos estão tudo dentro da sua perna, entrando tudo, as pernas tudo inchadas, o olho quase furado. Como é que tu está vivo, rapaz? Eu vou te dar uns coisas que vai ganhar, nem muito garantido não. E tu está andando ainda, mancando a perna, mas estava andando. Aí depois eu fui entender, irmãos, as mãos de Deus não desamparam. Não desamparam. Confie nisso. Irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Irmãos, tá bom? Os irmãos entenderam? Irmãos, quebra um pouquinho. É que na verdade eu estou sem hora. Mas se vocês não quiserem ministrar um pouquinho. Amém? Bom, 3 pessoas falaram amém, os outros vão ter que comentar. Grande é o Senhor. Louvado é o nome de Jesus. E nessa leitura que nós entendemos, Salomão simplesmente está dizendo para os nossos dias que as provações que mais a povo nós passamos nos dias de hoje é provações que quando nós se edificamos na casa do Senhor, pode esperar que essa voz chegará até você. Ei, amada minha, levanta-te e anda, porque eu sou na tua vida. Ei, meu amado, levanta, porque eu sou na tua vida. E nesta noite Deus começa a dizer que vai levantar profeta aqui dentro, que tem coragem de andar pelos lugares e profetizar e falar do nome do Senhor, que não se mergulha na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Seja esse homem, seja essa mulher no dia de hoje, meu irmão, porque Deus é Deus e Ele nunca falha. Irmãos, a pior tormenta que entra na nossa vida é quando nós paramos de acreditar em profecias. E o interessante, irmãos, é que nos dias de hoje tem muitos falsos profetas. Tem muitos. Tem muitos daqueles que fazem: irmão, levanta aí, que Deus tem uma bênção para você. É isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí as pessoas não recebem
Irmãos, eu lembro de uma vez que eu olhei para uma mulher que tinha enfermidade na perna. A perna dela estava bem inchada, cheia de enfermidade. E eu olhei por ela. Aí Deus abençoou ela, entrou mancando e saiu andando de boa. Só que quando ela chegou na porta da igreja, Deus me mostrou uma cara e falou assim: na hora que eu chego em casa, minha perna está doendo de novo. Toda vez é assim, o pastor olha aqui, e depois quando eu saio, só chego em casa. Irmãos, na hora que eu acabei de ver isso aí, ela pensando nisso aí, eu vi na hora que o diabo foi assim pro lado da perna dela assim. Aí ela fez assim, deu uma parada, olhou para trás. Eu falei: irmão, não sai não, espera aí. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que recebe milagre hoje, agora, é instantâneo. Mas dentro de poucos segundos eu fico pensando: será que foi Deus? Acho que foi uma coincidência. Meu braço não está doendo, é coincidência. Irmãos, a gente não tem coincidência não, tem milagre, tem poder de Deus. Aleluia. Tem milagre, tem poder de Deus. Então não pense que quando as coisas acontecem na sua vida, irmãos, esse dia um povo chegou na porta da minha casa e me ofereceu tal coisa. É uma coincidência que eu estava precisando. Não é que foi uma coincidência não. Deus mandou na tua porta, irmãos, recebe. Deus projeta, está na mão de Deus, recebe, é de Deus. Orou a Deus, Deus edificou. Ninguém vai tomar das tuas mãos, porque Deus é poderoso. Aleluia. Amém? Irmãos, eu peço que você se coloque de pé, que eu vou fazer uma oração aqui. Irmãos, é uma oração que eu gosto de tomar com muita responsabilidade. Irmãos, entenda bem. Você que está com dor física, agora, no momento, física, agora sim, dor física, no momento, eu vou orar por você. Eu não preciso em que as pessoas façam assim: mas por quê? Eu preciso que as pessoas entendam que Deus é Deus para operar milagre. Amém. Porque Deus é assim. Aleluia, Jesus. Então, se você acredita, vamos unir minha fé com a sua. Amém. A sua enfermidade. Nós temos uma irmã, a irmã Fátima. A vez que eu orei pela dor dela, até hoje ela não se imaginou. Até hoje. Tem uma irmã lá que tinha uma garganta assim, que ela disse que todo final de mês assim, ela sentia uma gastura entrando. Até hoje eu orei, nunca mais voltou. Irmãos, eu estou falando isso por quê? É para mim se vangloriar com isso? Não. Porque se fosse para me vangloriar, eu contaria aquilo que eu fiz por mim, mas que eu fiz para a obra de Deus. E tudo que está acontecendo nesta noite aqui, está acontecendo, não é por mim, é para a glória de Deus. Tudo devemos a Deus. Então você vai colocar a mão, independente de onde se localiza a dor, porque às vezes não é possível você colocar a mão. Coloca na sua cabeça a mão. Eu vou orar por você. Dor física, eu falo todo momento. Eu vou orar por você. Senhor, eu ministrei a sua palavra em tempo, e eu vou fazer, Senhor, esta oração agora. Senhor Deus, eu sei que é só o Senhor para operar milagre. Só o Senhor. Senhor Deus, eu sei que simplesmente eu sou um vaso, Senhor. Eu estou me colocando na posição para que o Senhor venha usar. Senhor Deus, essas dores físicas, ela tem cura espiritualmente. E o Senhor já me ensinou isso, o Senhor já me mostrou. Aleluia. O Senhor já curou muitas pessoas através de mim. Senhor Deus, nesta noite não será diferente, pois é sua palavra, Senhor. E eu sei que o Senhor zela pela sua palavra. Senhor, então agora, nesse momento, aonde tiver enfermidade, aonde tiver dor física, neste momento, começa a sair agora. E de forma alguma é para aumentar, não, é para sair. Saia toda a dor agora. Só acredite, igreja. Só acredite, porque é o Deus que liberta a dor. Só acredite. Glória a Deus. Tome posse da tua vitória agora, em nome de Jesus. Toda dormência, todo enfado, toda dor vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse da tua bênção. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Irmãos, eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Essa é a mensagem. Não vou passar desse momento, não, irmãos. Fique com essa mensagem. Quem entendeu, diz amém. Amém. Entenderam, irmãos? Posso perguntar de novo? Está tudo bem com os irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmão Elias. Continue abençoando a Débora.